Boa noite, irmãos, boa noite a
todos aqueles que nos ouvem neste momento pelo sistema de alto-falante desta igreja, graça e paz. Nós iniciamos mais um culto na presença de Deus, porque sabemos que Ele é um Deus onipresente e sabemos que quando nos colocamos diante dEle em oração, em meditação da palavra, em cântico de louvores, Ele se faz presente em nosso meio. Nós iniciamos assim nosso culto, abrindo nossas Bíblias no Salmo de número 9. Salmo de número 9. Leremos do primeiro versículo ao 11º. Salmo 9, 1 a 11. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, cantarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença, porque sustentas o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Repreendes as nações, destrói o ímpio e para todo sempre lhes apaga o nome. Quanto aos inimigos, estão consumados. Suas ruínas são perpétuas. Arrasastes as suas cidades. Até a sua memória pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião, proclamai entre os povos os seus feitos. Deixo com os irmãos os versículos 9 e 10. O Senhor também é alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Meus irmãos, é esta convicção que nós temos sobre a ação de Deus, sobre a presença de Deus, sobre o cuidado de Deus sobre nossas vidas. Ele é alto refúgio para o oprimido nas horas da tribulação. E também porque ele não desampara os que o buscam. E por isso nós, mais uma vez, então, colocamos diante dele em oração, agradecendo, louvando, adorando pelo Deus que ele é. Pelo Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus soberano sobre todas as coisas, Deus santo. E agradecendo pelo cuidado dele, dispensado a nós em todo instante. Oremos. Pai, nós te adoramos, ó Pai, neste tempo, quando nos reunimos em culto, mesmo cada um em seu lar, ligados através dos sistemas de internet, pelo alto-falante da igreja, nós cultuamos o teu nome e te adoramos, porque tu és um Deus santo, um Deus soberano, um Deus de amor, de misericórdia, um Deus que tem olhado para nós com olhar de misericórdia. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades. O Senhor tem nos sustentado dia após dia, tem nos fortalecido, tem cuidado de nós, tem nos abençoado, tem feito-nos, ó Deus,
vencedores, mesmo nesse tempo de pandemia, quando não podemos nos reunir para cultuar o Teu nome. Mesmo nesse momento, quando estamos isolados, afastados de uma comunhão, de um tempo com maior número de pessoas, o Senhor tem nos assistido em todo o tempo. E nós te agradecemos. Agradecemos pela Tua palavra, que tem sido a nossa regra de fé e prática. Palavra que é viva e eficaz, que nos alimenta, que nos sustenta, que nos adverte muitas vezes, que nos desafia, Deus, a procurarmos viver uma vida mais semelhante àquilo que ela tem ensinado. Obrigado, Deus, pela família, por essa igreja, por esse bairro, pelas famílias que aqui residem. Obrigado, ó Pai, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Cantaremos o hino de número 137. O versículo 9 do salmo que lemos diz: o Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Sim, irmãos, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza. E o hino 137, ele traz esta mensagem para os nossos corações. Quando você cantá-lo aí na sua casa, junto com os seus, que você fique atento à letra deste hino, que na primeira estrofe e no coro deste hino diz assim: rochedo forte é o Senhor, refúgio na tribulação, constante e firme amparador, refúgio na tribulação. Ó, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Irmãos, cantaremos este hino meditando na letra que nos traz uma bela mensagem, que nos fortalece.
Ainda vamos abrir nossas Bíblias na carta de Pedro, 1 Pedro, no seu capítulo 2. Também leremos dos versículos 1 ao 10. 1 Pedro, capítulo 2, de 1 a 10. Diz o título deste capítulo, escrito aí em negrito: os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está nas Escrituras: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Versículo 9 deste capítulo diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, irmãos, a palavra é bem clara quando ela diz aí da finalidade daqueles que são salvos, que são eleitos, né? Nós temos a tarefa de proclamarmos o Evangelho de Cristo. E muitas vezes falhamos, muitas vezes agimos como aqueles que ainda não têm a convicção de que Cristo morreu na cruz por nós, para nos salvar, para nos dar a vida eterna. E nós somos, então, esse povo, nação santa, raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, que possamos cumprir com o nosso papel de cristãos, nesse tempo tão difícil, quando muitos se apegam a tantas coisas que o mundo tem oferecido. E esquece que quem está no controle de todas as coisas é o nosso Deus, Deus soberano, Deus de amor, Deus de misericórdia. Nós mais uma vez buscamos a presença dele em oração, rogando a ele que nos abençoe, que sustente nossas vidas, que nos fortaleça,
e também reconhecendo as nossas limitações, o nosso pecado. Oremos. Pai, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença santa, magnífica, colocamos diante de Ti, porque reconhecemos o Senhor como Deus soberano sobre todas as coisas. E reconhecemos, ó Pai, que somos falhos, pecadores, dependentes da Tua ação nas nossas vidas. E sem a Tua presença, ó Deus, nada podemos fazer, nada podemos mudar, porque é o Senhor que tem tudo sobre as suas mãos, o domínio sobre todas as coisas. Colocamos, ó Deus, diante da Tua presença, pedindo que nos perdoe, que nos purifique, que mude muitas vezes o nosso comportamento, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas palavras, muitas vezes palavras que entristecem o Teu Santo Espírito e que não agradam ao Senhor. Perdoe-nos, ó Deus, pelas falhas. Faz-nos, ó Deus, submissa à Tua vontade. Faz-nos, ó Deus, testemunhas do Senhor, para que possamos, ó Deus, em tudo que fizermos, seja em palavras, seja em ação, seja, ó Deus, em pensamento, façamos para agradar o Teu nome. Abençoe-nos, ó Deus. Faz-nos, ó Deus, um instrumento do Senhor, testemunhas do Senhor neste bairro. Oramos pela Tua igreja, aqui no bairro, no Brasil, em todo o mundo, ó Pai. Que o Senhor venha nos fortalecer, venha-nos, ó Deus, conduzir nesse tempo de distanciamento. O Senhor nos dê sabedoria para podermos voltar a reunir, a estarmos juntos, a congregar-nos, estar em comunhão com os irmãos, estar em comunhão contigo, Pai. Que o Senhor nos dê sabedoria. Abençoe o conselho desta igreja nas decisões. Abençoe, ó Deus, a obra missionária. Aqueles que estão em países de guerra, Pai, tenha misericórdia. Derrama sobre eles a Tua bênção, o Teu cuidado. Continue sustentando, ó Deus. Fortaleça-os. Dá-nos, ó Deus, a Tua paz. Abençoe as famílias deste bairro. Ó Deus, que a boa mão do Senhor esteja sobre cada lar, sustentando, dando sabedoria, discernimento. Aqueles que passam por dificuldades na saúde, dificuldades financeiras, dificuldades de relacionamentos. Pai, que o Senhor tenha misericórdia. Que o Senhor abençoe. Que o Senhor dê sabedoria e discernimento para que possam resolver as situações, curando, ó Deus, curando as enfermidades, as ofensas, ó Deus. Que o Senhor tenha, ó Deus, misericórdia e nos dê um coração humilde para tratarmos tudo aquilo que necessitamos, ó Deus. Abençoe este bairro. Abençoe, ó Deus, as nossas vidas. Abençoe a Tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Nós ainda cantaremos 2 cânticos de louvor ao nosso Deus. Como eu já disse desde o começo, Deus que é soberano sobre todas as coisas. Vamos louvá-lo, bendizê-lo com 2 cânticos. Na sequência, passaremos a palavra ao pastor que trará a mensagem para os nossos corações nesta noite. Que Deus nos abençoe. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração.
mente. Cristo fala com a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou. Meu viver. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado,
Graças e paz, queridos, boa noite a todos. Que o nosso Deus eterno esteja com todos vocês, pela graça, misericórdia dele, que ele tem nos concedido. Meus irmãos, nós vamos, neste momento, ter mais uma palavra de oração, pedindo que Deus fale conosco nesta noite. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua presença em nossa vida, pela tua palavra, pela misericórdia do Senhor para conosco. Nós honramos o Senhor, o teu nome, pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração, que o Senhor use a minha vida para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, nós estamos trabalhando o Evangelho de Marcos, já faz alguns domingos. Para ser mais exato, nós já tivemos 5 partes trabalhadas neste evangelho tão pequeno, mas que tem nos ensinado bastante. Nós já trabalhamos a respeito da pregação do Batista, do batismo de Jesus, a tentação de Jesus, a pregação de Jesus, e vimos 3 partes desta pregação. E na semana passada nós falamos a respeito do chamado de Jesus. Foi o último sermão nosso em Marcos. E o chamado de Jesus, nós vimos as 2 características dele, né? A natureza desse chamado e a natureza dos vocacionados ou dos chamados. Vimos que Deus chama para conversão, Deus chama para missão e Deus chama para o testemunho. A natureza dos chamados: Deus chama homens comuns para uma obra incomum. Então, que bênção a sabermos disso. Vimos que a grande obra que o Pai tem realizado é sermos discípulos de Jesus e fazermos discípulos para Jesus e também de Jesus. Agora nós vamos entrar uma parte do Evangelho de Marcos, que vai do versículo de número 21 a 34, e o tema das nossas reflexões nos próximos 3 domingos, o tema será os 3 ambientes onde o reino de Jesus se manifesta. Então nós vamos trabalhar essa temática nos próximos 3 domingos, os 3 ambientes onde o reino de Jesus se manifesta. Primeiro ambiente que veremos é o reino se manifesta num ambiente religioso, versículos 21 a 28. Depois veremos o reino se manifesta num ambiente familiar, a saber, a casa de Pedro, versículos 29 a 31. E o reino de Deus se manifesta na sociedade, representado aqui pela cidade, no versículo de número 33, que diz: toda a cidade estava reunida à porta. Então nós vamos trabalhar esse tema do reino, os 3 ambientes onde o reino de Jesus se manifesta. E hoje nós vamos ver o reino se manifesta no ambiente religioso. Marcos capítulo 1, versículos 21 a 28, texto que nós leremos agora. Marcos capítulo 1, versículos 21 a 28, texto que declara assim: Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Israel. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-se violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: Que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem.
Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Amém. Queridos, o texto declara que acelerou, foi muito corrida a notícia do que ocorreu aqui na sinagoga do texto. Então, assim, a fama de Jesus, ela se tornou algo muito acelerado naquela região. Mas por que isso ocorreu, né? Porque o reino de Jesus está se manifestando. Se você lembrar comigo, em versículos anteriores, o Senhor Jesus havia pregado e ele havia dito, né? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Por quê? Porque o reino de Deus está próximo. Então ele estava naquela região da Galileia, pregando exatamente esse reino que está chegando e que chegou aonde? Chegou na cidade de Cafarnaum. O texto bíblico no versículo 21 vai nos dar essa informação. Depois entraram em Cafarnaum. O que isso representa? Qual é o significado disso, né? Cafarnaum era um vilarejo da Galileia, um lugar à beira-mar, então era uma vila de pescadores, o que nos leva à informação de que naquela cidade residia pelo menos alguns discípulos. Dentre eles, nós temos a Mateus, né, que lá no capítulo de número 2 vai aparecer na lição, né, no texto, a gente vai falar um pouco dele. Então nós temos aqui Mateus, que era um cobrador de impostos, nós temos Pedro, André, Tiago e João, que estavam pescando ali próximos de Cafarnaum, e agora eles estão entrando na cidade de Cafarnaum. Pedro residia ali junto com André, e o Senhor Jesus, logo que sai da sinagoga, vai para a casa de Pedro. Versículo 29 nos dá essa informação. O significado de Cafarnaum é vila de Naum. Dizer que esse Naum é o profeta é algo muito incerto, né? Algumas pessoas vão dizer que sim, que o profeta Naum morava nessa cidade, e Cafarnaum então passou a ser chamado, né, de vila de Naum, mas isso é algo improvável, né? Pelo menos incerto. Era uma cidade, como já falei, de pescadores, movimentava um pouco de dinheiro ali pelo comércio de peixe, tanto que Mateus cobrava imposto ali, que é uma ironia, né? Porque Mateus, cobrador de impostos, e Pedro, pescador. Quantas e quantas vezes esses dois se cruzaram ali, e Pedro tendo que pagar imposto, a gente já viu em alguns momentos que Pedro tinha essa dificuldade. Ele mesmo vai questionar Jesus numa determinada ocasião sobre isso. Então Mateus, um cobrador de impostos, e Jesus vocaciona homens tão diferentes. Mas isso daí a gente vai ver quando Mateus nos for apresentado. Hoje a gente vai observar apenas o versículo 21 a 28. Então nós temos ali informação que depois eles entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Por que Jesus foi ensinar na sinagoga? Porque, em primeiro lugar, nós temos aqui o texto nos apresentando a autoridade de Jesus como mestre. E quando ele foi ensinar na sinagoga, o versículo 22 diz: maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então, sendo muito fiel aqui ao texto, expondo o texto, a gente chega à constatação da autoridade de Jesus como mestre. As pessoas maravilhavam-se da sua doutrina porque ele ensinava como quem tem autoridade. Como que funcionava uma exposição da Torá numa sinagoga, né? A sinagoga, ela surge no período intertestamentário, então você não tem menção de sinagoga no Antigo Testamento. Então, entre Malaquias e Mateus, você tem um período ali, uma página em branco, que é o período intertestamentário, ou seja, um silêncio de Deus entre Malaquias e o Evangelho de Mateus. Nesse período histórico,
que surgiram sinagogas. Então, onde houvesse famílias judaicas instaladas, seja em Israel e pelo mundo afora, deveria haver uma sinagoga onde eles cantavam, oravam, onde eles faziam a leitura da lei em hebraico. No caso aqui, como eles falavam aramaico e muitas pessoas não sabiam falar o hebraico, eles liam a lei em hebraico e faziam a tradução dessa lei em aramaico. E após isto tinha a exposição de algum texto bíblico, geralmente os profetas. Então, provavelmente, o que aconteceu naquele dia de sábado? Eles haviam cantado, orado, havia sido feita a leitura em hebraico de um texto da Torá e a tradução em aramaico. E logo depois disto, certamente Jesus pediu a palavra, o que era de costume. E o chefe da sinagoga de Cafarnaum concedeu a ele a palavra e ele pegou algum texto, provavelmente dos profetas, e ele passou a expor o texto. E a partir desta exposição, as pessoas ficaram maravilhadas pela sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade. Jesus se levantou, passou a expor algum texto profético e todos se admiravam com a sua autoridade. Mas por que isso? Por que as pessoas se admiravam da sua autoridade? Porque a autoridade de Jesus deriva do fato dele ser autor. A palavra autoridade deriva, da palavra autor. Então a autoridade de Jesus, ela nasce do fato de que ele é o próprio autor das Escrituras. As Escrituras nasceram dele, foram inspiradas por ele. Ele é o Verbo de Deus. E aí nós temos um aspecto muito fundamental. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus que aponta para o Verbo de Deus, que também é a palavra de Deus, palavra encarnada de Deus, a palavra que criou todas as coisas, o Logos de Deus. Dizer que a Bíblia é Jesus é uma grande heresia. Então não confunda, por favor, isto, ok? As Escrituras foram inspiradas por Deus e elas apontam para o Verbo de Deus, que é quem tem autoridade sobre a Escritura. O Verbo de Deus, que é Cristo, ele tem autoridade sobre a Escritura. E a Escritura tem autoridade sobre nós. E para conhecermos o Verbo de Deus, devemos passar pela Escritura, mas a Escritura deve ser lida sob a ótica de Cristo, aplicando a Escritura sempre a Cristo, que é o Verbo de Deus, porque é Ele quem tem autoridade sobre a Escritura. Ele é aquele que tem a autoridade como mestre. E essa autoridade fica muito mais clara quando nós olhamos a maneira como Jesus ensinava. E eu tenho aqui algumas características. Primeiro, Jesus falava a verdade, como João nos diz. E Jesus falava acerca de assuntos de grande importância, como morte e eternidade. Assuntos que não eram debatidos pelos escribas e fariseus. Eles ficavam devagando em coisas inúteis, terrenas, abstratas, enquanto Jesus falava daquilo que era eterno. Jesus despertava a curiosidade dos ouvintes, ele usava muitas ilustrações, inúmeras ilustrações, enquanto que o discurso dos escribas e fariseus era seco como uma poeira. Jesus falava como o amado dos homens, como aquele que estava interessado no bem-estar dos ouvintes, diferente dos escribas e dos fariseus. Por isso, a autoridade de Jesus como mestre é apresentada nesse texto. Mas o texto não para por aqui. Jesus está se manifestando num ambiente religioso, usando as Escrituras e a sua autoridade. Mas em segundo lugar, nós temos a autoridade de Jesus sobre os demônios. Cristo já havia triunfado sobre Satanás na tentação. E agora ele está triunfando sobre um enviado de Satanás, sobre um demônio.
E o texto bíblico vai dizer no versículo de número 23: não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Amados, nessa parte eu gostaria de dividir em duas reflexões dentro desse aspecto que o Senhor Jesus está aqui operando, da sua autoridade ali. A primeira é a razão da pergunta do demônio, né? Ele vai fazer a seguinte pergunta: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Meus irmãos, o que ocorre? Por que o diabo está fazendo essa pergunta? Por que o demônio ele está preocupado com isso, né? Que temos nós contigo? Amados, Satanás e os demônios, eles não sabem o futuro. Eles não têm noção de quando ocorrerá o juízo, de quando será o retorno de Cristo. Eles não têm noção de quando Jesus virá para julgar Satanás e os demônios de maneira definitiva. Eles não têm essa noção. Eles já sabem de sua condenação, eles sabem que para eles não há escapatória, tampouco perdão, e eles não sabem quando isso vai ocorrer, quando esse julgamento virá. Então a razão é essa, eles também têm essa expectativa. Da mesma maneira que a igreja espera ansiosa, eles também. E o diabo ele está indo à direção de Jesus. Ele está dizendo: é agora que o Senhor virá destruir-nos, que virá nos condenar. É esse o momento que nós te fizemos para isso. Ainda não fizemos muita coisa. Isso ainda não é para acontecer agora. Então eles estão ansiosos por isso. Isso vai ser explicitado em outros momentos do encontro de Jesus com outros demônios. Então essa é a primeira questão que eu gostaria de explicar e expor para os irmãos, a razão pela qual esse demônio está fazendo essa pergunta. A segunda, queridos, é um problema muito grave, o problema da religiosidade, da mera religiosidade demonstrada aqui no texto. Um homem foi à sinagoga, um lugar que, entre aspas, era sagrado, e aquele homem estava possesso de espírito imundo. Esse homem, ele não chegou ali quebrando todas as coisas. O texto bíblico declara que somente quando Jesus o repreendeu e ordenou que ele saísse, foi que aquele homem se agitou. Que aquele homem se agitou de maneira violenta e passou a gritar. Até então aquele homem chegou normal na sinagoga. Judas, quando foi possesso pelo diabo, Judas não saiu esbravejando, gritando. Judas foi comercializar Jesus, foi vender a Jesus. Amados, é uma triste constatação de que muitos religiosos vão às igrejas, mas vão sob a influência de Satanás. Muitas pessoas, elas têm até a confissão de dizer que Jesus é o Santo de Deus. E, aliás, as grandes confissões do Novo Testamento, todas elas saíram da boca de Satanás, ou da boca dos demônios. Eu me lembro desse texto que lemos, no qual declara: tu és o Santo de Deus. Olha que declaração! O demônio de Gadara vai dizer que Jesus era o Filho de Deus. E a mulher, a jovem adivinhadora possessa, vai dizer o texto de Atos que, seguindo a Paulo, ela clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Olha que palavra bonita de confissão. Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. 3 grandes confissões que podem sair da boca de pessoas endemoniadas. Querido, a religiosidade não significa absolutamente nada.
Você ir à igreja, desejar ir à igreja, fazer a sua reza, orar a Deus, não significa que você está num relacionamento com o Senhor. Muitas pessoas estão possessas de demônios, sob a influência de demônios, e ainda assim são capazes de realizar confissões dessa natureza. Mas o texto bíblico vai nos dizer que Jesus tem autoridade sobre os demônios e ele reconhece aquele demônio e ele vai dizer para que ele saia. E aqui nós temos em terceiro e último lugar a grande e verdadeira batalha espiritual. Amados, Jesus está numa sinagoga ensinando com autoridade e naquele momento aparece uma pessoa possessa de espírito imundo e é liberta. Nós estamos num ambiente de pregação da palavra. A verdadeira batalha espiritual, ela não é como nos filmes dos anjos brigando com demônios nos céus. A grande batalha espiritual, ela ocorre na nossa mente. E ela tem um momento exato, que é quando a pregação da palavra ela está ocorrendo. A batalha espiritual, ela tem sempre como pano de fundo a Escritura Sagrada. Foi assim com a tentação de Adão e Eva. Você deve se lembrar que Satanás deturpou uma ordem de Deus, uma palavra de Deus. Ele deturpou. Nós nos lembramos também da tentação de Jesus, onde o diabo citava textos bíblicos para Cristo e Jesus também respondia com textos bíblicos. O texto que nós estamos lendo aqui, nós estamos trabalhando, onde Jesus está ensinando e ali aparece um homem sob a influência de Satanás. E eu me lembro também da parábola do semeador que declara no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 19: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Jesus está explicando a parábola do semeador. Ou seja, você prega o evangelho. Aqueles que não compreendem, eles escutam, mas não compreendem, vem Satanás e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Amados, a batalha espiritual, ela sempre está relacionada com a Escritura Sagrada. Então, por isso devemos ser fiéis na exposição da palavra, porque o inimigo, ele atua por meio das Escrituras, no mesmo terreno sagrado no qual Cristo está salvando, o inimigo também está semeando. Enquanto Cristo semeia o trigo, o inimigo semeia o joio. Essa é a batalha espiritual da igreja, na qual travamos. E Cristo, ele é quem tem autoridade sobre a Escritura, no ensino, e é quem tem autoridade sobre o diabo, ao expulsar aqui o demônio. Então, amados, um ambiente religioso é um lugar onde Cristo ensina a palavra, mas é onde ele confronta também o inimigo. Então, religiosidade não significa absolutamente nada. Para concluirmos, vamos recapitular o que falamos nesta noite. Em primeiro lugar, nós vimos a autoridade de Jesus como mestre. A sua autoridade deriva do fato dele ser o autor. E nós vimos, em segundo lugar, a autoridade de Jesus sobre os demônios. E terceiro e último lugar, a verdadeira batalha espiritual. No próximo domingo, nós falaremos a respeito do reino de Deus se manifestando num ambiente familiar, que é quando Jesus entra na casa de Pedro. Que Deus abençoe todos vocês pela graça e misericórdia dele. Nós vamos orar, encerrando o nosso culto desta noite. Oremos. Pai, muito obrigado pela tua palavra, obrigado por esta noite. Pedimos que o Senhor nos abençoe, nos dê a tua paz, que o Senhor esteja cuidando de cada detalhe da nossa vida, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. E agora, amado povo de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre vocês, hoje e para todo sempre. Amém e amém.